Bom, estou aqui com uma bonequinha quase pronta já, para dar um recado importante, tá? Que eu preciso dar este recado antes de você terminar o corpinho, tá? Este vídeo não é sobre cabelo, não é sobre a cabeça, é sobre o corpo, mas antes eu preciso dar um recado importante sobre o cabelinho dessa boneca. Por quê? Porque é uma decisão que você vai ter que tomar para fazer o corpinho, tá? Antes de fechar realmente o corpinho da boneca, beleza? Então, este cabelinho aqui, ele é feito numa base oval e a partir dessa base oval saem as mechas. E será assim, né? Eu tenho mechas de 3 tamanhos. Eu tenho mechas compridas, eu tenho mecha média e eu tenho mecha curta. Então, vamos lá. Aqui com o auxílio de um papel e de uma caneta, olha, a gente começa o cabelinho numa base oval, certo? Tá meio torto, mas vai dar para entender. As mechas curtinhas, elas vão ficar aqui na frente para compor a franja da boneca. Eu tenho só 2 mechas no tamanho médio, que elas ficam aqui do lado do rostinho. E todo o restante aqui atrás são as mechas longas, tá? Ok? Então, mechas curtinhas, 2 médias e o restante longa. Até aí, nenhuma novidade, certo? A gente consegue ver por aqui normal isso. O porquê que eu estou fazendo este vídeo antes de começar o tutorial? Porque para essa bonequinha, você percebeu que eu não coloquei nenhuma sustentação, tá? E com esse cabelo, ó, tá bem firme, tá bom? A única coisa aqui é realmente o enchimento, beleza? Bom, fica perfeito para este cabelo que eu vou ensinar para vocês, que ele é todo em ponto baixo. Mas caso você goste e queira um cabelo mais volumoso, eu tenho essa opção aqui, tá? Você percebe que ele já é bem mais volumoso do que esse aqui, certo? Para fazer este cabelo mais volumoso, na minha sincera opinião, é necessário colocar aqui, né, antes de fechar o pescoço, uma sustentação, porque percebe que já fica um pouco, não tá mole, mas já é alguma coisa que já balança um pouco mais do que esse aqui que tá bem firme, ó. Percebe a diferença? Ó, como balança, ó, tá bem firme. Este cabelo, caso você queira mais volumoso, coloque uma sustentação no pescoço, tá? E a única diferença entre as duas é que somente as mechas largas eu fiz em meio ponto alto. Aqui, as mechas compridas, desculpa, eu falei larga, mas é comprida. Aqui, todas as mechas eu fiz em ponto baixo, todas, cabeça inteira. Nessa opção aqui mais escura, eu fiz somente as mechas compridas em meio ponto alto. Aqui na frente, ó, é tudo ponto baixo, tá? Então, só as compridinhas mesmo que eu fiz neste formato aqui em meio ponto alto. Mas ressalto, caso você queira fazer cabelo mais volumoso, coloque uma sustentação no pescoço. Assim fica ótimo essa opção aqui. Você não precisa de sustentação no pescoço e fica um cabelo bastante bonito também, certo? Mais econômico, mais rapidinho de fazer. E vamos colocar, você tem menos trabalho, menos material para utilizar. Bom, dito isso, eu deixo aí a opção para você, só recorda, caso você vai fazer cabelo volumoso, igual este aqui, coloque uma sustentação no pescoço. E isso tudo precisa ser decidido no momento que você está fazendo o corpinho, né? Porque você vai fechar aqui, depois vai fazer a cabeça, vai conectar a cabeça e daí não tem mais jeito de você, né? Vai ter que desmanchar um monte de coisa, não vai ficar legal. Então, no momento que você estiver fazendo o corpinho, você vai precisar decidir sobre essa situação aqui. Que tipo de cabelo você vai colocar na sua bonequinha.
E vamos agora começar a fazer o corpo da boneca, tá? Para essa etapa, você precisa estar com as perninhas prontas e os bracinhos também. Além dessas 4 peças aqui finalizadas, você vai precisar da agulha, de crochê, que eu estou usando 2,20 para tudo. Estou usando essa para toda a boneca. Contador de carreira, que pode ser papel e caneta, marcador de ponta, que pode ser uma linha de outra cor, agulha de tapeceiro para fazer arremates, tesoura, um pouco de enchimento, é lógico que é só simbólico, não vai só isso, e além do fio que você vai fazer a cor da calcinha, eu estou aqui com a mesma cor da meia, e a minha cor de pele. Ok? Então, eu acho que está tudo aí o que a gente precisa para essa próxima etapa, que é subir o corpinho da boneca. E antes da gente começar a crochetar mesmo, eu preciso que você faça esse exercício agora. Olha, coloque os pezinhos de frente para você e faça uma dobra para encontrar o centro, que seria aqui o centro para encontrar as 2 perninhas, tá vendo? O entrepernas aqui. Tá? Eu preciso que você encontre, e a melhor forma de fazer isso, olha, colocando o pezinho de frente para você e fazer uma dobra, tá? Alinhada com a ponta do pé. E aqui você tem uma das pontas que você pode marcar com um fio de outra cor, com alfinete, tá? E fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu só pegar alguma outra coisa aqui, deixa eu pegar um alfinetinho. Ó, então eu fiz isso aqui, tá? Dobrei, está alinhada com o pezinho? Está. Então, eu coloco aqui uma marcação só para eu saber qual que é o ponto central, ok? Vamos começar a trabalhar com os pezinhos virados para o outro lado. Então, o calcanhar está de frente para você, ok? Então, é essa posição que você vai começar a trabalhar essa bonequinha. Ó, a ponta do pé está distante de mim, tá? O que está perto de mim é o calcanhar. Então, eu tenho aqui a perna que está na minha mão direita, que é a perna número 1, e a perna que está na minha mão esquerda, que é a perna número 2. E a partir daqui, vamos começar a subir este corpinho. Vamos introduzir o fio na perna 1, a perna que está na minha mão direita, neste ponto aqui que eu marquei como é o ponto do centro, tá? Então, eu vou aqui colocar a minha agulha. Deixa eu tirar esse alfinete. Então, coloquei a agulha naquele ponto que eu marquei e vou inserir o fio. Aqui eu vou fazer só um pontinho para anexar, né, o fio em si. Não é um ponto baixo, tá? É só a inserção da linha, ok? Então, eu não fiz nenhum ponto neste momento. Eu só fiz um baixíssimo aqui para inserir a minha linha. E a partir de agora, eu vou fazer 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vou pegar a perna 2, que é a perna que está na minha mão esquerda, e vou inserir aqui aonde eu fiz a outra marcação. E aqui neste ponto que eu tenho a marcação, né, do centro, eu vou fazer um ponto baixo. Lembra que fechamos a perninha com 17 pontos de base, ok? Então, eu tenho 17 pontos de base aqui e 17 pontos de base aqui. Eu fiz o primeiro ponto dessa perninha. Vou fazer pontos baixos até chegar aqui na outra lateral, que é essa lateral que está na ponta de cá. Tá vendo? A lateral externa. Eu tenho uma lateral externa do corpinho aqui e a outra lateral externa do corpinho deste lado. Então, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui. Chegando aqui, eu falo a quantidade que eu fiz e o que a gente vai fazer aqui neste lado. Então, estamos assim, eu fiz um ponto baixo aqui para anexar depois das 5 correntinhas, e contando com ele, eu tenho 8 pontos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, ok? Cheguei na lateral da perninha aqui do lado de fora. Nessa ponta de cá, eu vou fazer um aumento.
difícil de segurar. Vamos lá. Um ponto e um aumento, certo? Então, 2 pontos no mesmo local. 8 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou terminar o restante aqui dos pontos que falta para essa perninha, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, eu comecei com 8 pontos, fiz um aumento e agora eu vou finalizar com 8 pontos a perna de número 2. Lembra? A perna que tá na minha mão esquerda, ok? Então, eu vou fazer esses 8 pontos que falta e já volto pra gente continuar por outro lado. Então, este é o resultado após terminar a perna de número 2, tá? Tá aqui, ó, com o pezinho de frente pra mim agora. Cheguei na parte das correntinhas, que é a parte que une as duas perninhas. Eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, ok? Então, são 5 pontos aqui neste intervalo. Um ponto para cada correntinha. Conta direitinho, porque a gente vai precisar ter essa conta certinha, tá? Então, são 5 correntinhas, 8 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos nas correntinhas aqui do lado da frente do corpinho, tá vendo? O pezinho tá de frente pra mim agora. Vou fazer os 5 pontinhos aqui e já volto. E aqui eu tenho os 5 pontos nas correntinhas. Agora, eu vou começar a fazer a perna de número 1, lembra? A perna de número 1 é que eu comecei aqui na minha mão direita, lembra? Então, agora, neste momento, ela tá aqui com o pezinho pra frente, né? Lembra que eu comecei aqui com um baixíssimo, só para inserir a linha? Então, o meu primeiro ponto dessa perninha aqui vai ser neste mesmo local, tá? Então, aqui, ó, meu primeiro ponto vai ser onde eu inserir a linha. Porque eu não fiz o ponto baixo aqui, eu só inseri a linha, ó. Então, o primeiro ponto da outra perninha vai ser aqui. E aqui eu tenho o primeiro ponto, vou fazer 8 pontos no total até chegar aqui na lateral. Então, vou fazer mais 7. Chegando aqui na lateral, vou fazer um aumento, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Já vou arrematando esse fiozinho que ficou aqui. 2. 3. 4. 5. 6. 7 e o último 8. Tô na outra lateral, vou fazer depois desses 8 pontos um aumento. Então, ó, primeiro ponto do aumento e vou fazer aqui o segundo ponto no mesmo local para fazer o aumento em si, ok? Então, aqui na outra perninha, 8 pontos e um aumento. Vou finalizar aqui com os 8 pontos que falta e 5 pontos nas correntinhas do lado de trás, ok? Então, essa é a primeira carreira, a carreira de união das perninhas. Eu vou repetir tudo que foi feito aqui falando para você. Então, aqui eu tenho a primeira carreira, que foi a carreira de união das perninhas. Ela encerrou com 46 pontos de base. Vamos fazer o repasso desde o começo. Primeiro de tudo, eu encontrei aqui os pontos que seriam os pontos centrais aqui para a união das perninhas, um de cada ladinho aqui, né? Feito isso, eu virei isso, o pezinho distante de mim, do meu rosto, o calcanhar virado para mim, perna 1, perna 2. Inseri a linha na perna 1, fiz 5 correntinhas e juntei aqui a perna 2 com um ponto baixo dos 8 aqui. Então, um ponto baixo de união mais 7, 8 pontos na primeira parte. Um aumento aqui no cantinho externo da perninha e 8 pontos. Encerrei a perna 2. Fiz 5 pontos nas correntinhas,
8 pontos baixos na outra perna, um aumento, 8 pontos aqui atrás e encerrei a carreira com 5 pontos aqui nas correntinhas. Então, eu tenho aqui a minha primeira carreira com 46 pontos de base. E vamos fazer a segunda carreira, tá? Ela começa aqui atrás e eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui na lateral, onde eu vou colocar um aumento, tá? Então, serão 9 pontos baixos e um aumento. Depois, eu vou fazer a parte aqui da frente até chegar na lateral do outro lado e colocar mais um aumento e depois encerrar a carreira em pontos baixos. Então, nessa segunda carreira, eu terei 2 aumentos, um desse lado e outro deste lado de cá, tá? Então, eu vou fazendo pontos baixos, chegou na lateral, eu coloco um aumento. Faço pontos baixos, chegou na lateral, eu coloco outro aumento. E o restante é tudo em ponto baixo. Tá? Eu vou fazer a segunda carreira contando os pontos, aí eu trago a quantidade certinha para você quando eu retornar, tá? O quanto eu fiz aqui até chegar, o quanto eu fiz aqui até chegar e o encerramento, beleza? Então, vamos lá, carreira de número 2, um aumento em cada lateral, se você não precisar da contagem, se não, me aguarde aí que eu já trago a quantidade certinha para você. E aqui está a segunda carreira pronta. Tá? Vou passar direitinho a quantidade de pontos para você conferir aí. Bom, encerrei essa carreira com 48 pontos de base. Vamos lá, comecei aqui, né? Começou aqui atrás com 9 pontos baixos, um aumento, 23 pontos baixos, um aumento e encerrei aqui com 12 pontos. Tá? Então, 48 no total. Vou repetir, olha, comecei com 9 pontos, fiz um aumento, depois 23 pontos baixos, um aumento e encerrei a carreira com 12 pontos. Então, 48 pontos de base. E com esses 48 pontos de base, vamos fazer outras 5 carreiras. A3, A4, A5, A6 e A7. São 5 carreiras de 48 pontos baixos, tá? Somente ponto sobre ponto, não aumenta nem diminui nada agora neste momento. Somente subir carreiras retas, ok? Vou fazer as minhas em off e já retorno pra gente dar continuidade neste corpinho. E aqui eu tenho o resultado após fazer as 5 carreiras de 48 pontos baixos, tá? Então, eu parei aqui na carreira de número 7. A carreira de número 8, ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela tem diminuições concentradas aqui do lado e aqui do lado, tá? Então, eu vou passar ela em partes, porque não é uma ou duas diminuições, são diminuições intercaladas. Primeira parte, tá? Então, vamos lá, carreira de número 8. Primeira parte, você começa com 5 pontos baixos, ok? Vou fazer os 5 pontos baixos, os primeiros pontos da carreira de número 8 e já retorno com você. Oi, gente! Passando por aqui, com parte do corpinho pronto aqui, cabelo, rostinho. Mas aqui, quando eu estava fazendo a edição do vídeo, a carreira de número 8 deu um problema nessa partezinha do vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar ela completa aqui para você, mas também vou deixar em algum cantinho da tela escrita ela inteirinha, tá bom? Porque realmente eu só fui perceber quando eu já tinha avançado, né? E fui fazer a montagem, a edição do vídeo e acabou que não dava mais para desmanchar tudo e voltar. Então, vamos fazer assim, olha, eu vou falar ela completinha, mas também vou deixar escrito aqui. Então, dá uma pausa no vídeo para que você veja a carreira de número 8 completinha, tá? Então, vamos lá. 5 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, 8 pontos baixos, uma diminuição e 3 pontos baixos por 3 vezes e finaliza com 5 pontos, tá bom? Então, tá aí em cima. É só dar uma pausa para você fazer ela correta, tá bom? Beijinho e vamos seguindo.
Agora, vamos fazer a carreira de número 9, tá? A carreira de número 9, você vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, agora é em toda a volta, ok? 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. No final da carreira de número 9, você terá aqui 36 pontos de base, beleza? Vamos lá, carreira de número 9, 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 9 finalizada. Neste momento, eu tenho aqui 36 pontos de base. Lembrando que essa carreira de número 9, ela foi feita de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Agora, eu posso cortar este fio e arrematar a sobra, tá? Porque a partir de agora vamos começar a trabalhar com a linha cor de pele. Faça aquele arremate invisível como fizemos aqui na perninha e nos bracinhos e eu já volto para a gente dar continuidade. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, eu vou começar a trabalhar com a linha cor de pele. Então, aqui no final, tá vendo? Fiz o arremate aqui, acabei com a linha branca, tá? Vou agora começar a trabalhar com a cor de pele usando a alcinha de trás do ponto aqui da carreira anterior, ok? Então, eu vou inserir aqui a minha linha, vou fazer essa correntinha, esse baixíssimo aqui para só fixar a linha, ainda não é o meu primeiro ponto, agora sim, eu venho no mesmo local e faço o primeiro ponto baixo. Só separar as linhas aqui, para não pegar a linha errada. E faço aqui o primeiro ponto baixo, tá? Então, eu vou trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto, uma carreira de 36 pontos baixos, somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, ok? Então, ó, só pegando a alcinha de trás, eu vou dar toda a volta. São 36 pontos e eu encontro você aqui no finalzinho. E aqui está a carreira de número 10, finalizada, 36 pontos baixos, somente utilizando a carreira, a alcinha de trás da carreira anterior. Tá? Agora, vamos fazer 8 carreiras. 8 carreiras, então será a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17 e a 18. São 8 carreiras de ponto sobre ponto, 8 carreiras de 36 pontos baixos, tá? Somente ponto sobre ponto, não vai alterar a quantidade em nenhum momento. Então, cada carreira dessas 8, você vai fazer 36 pontos baixos. Beleza? Vou fazer as minhas carreiras aqui, 8 carreiras de 36 pontos baixos e volto com você para a gente dar continuidade. E aqui eu tenho o resultado após fazer as 8 carreiras de ponto sobre ponto, as 8 carreiras de 36 pontos. Note como tá ficando bonitinho esse corpinho, firme, né? Uma gracinha tá aqui, não é? Agora, vamos fazer a carreira de número 19, tá? Essa última que eu fiz aqui é de número 18. Lembra que a gente tá contando desde a união das pernas, ok? Então, a carreira de número 19, a gente vai fazer um pouquinho de diminuições. Você fará 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Então, vai fazer 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição, e essa sequência você vai repetir por 6 vezes. Quando você chegar no final da carreira, você terá aqui 30 pontos de base, beleza? Então, vamos lá, carreira de número 19, faça 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta, para ficarmos aqui com 30 pontos de base. E aqui eu tenho a carreira de número 19 pronta. Foi feita de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, então, temos aqui, neste momento, 30 pontos de base. Antes da gente continuar com a agulha de crochê, fazendo, né, subindo o corpinho, eu vou dar alguns recados importantes. Neste momento, essa próxima carreira que a gente vai fazer é a carreira que a gente vai acrescentar os braços, tá? Antes de tudo, eu preciso que você faça isso aqui, tá vendo o dedão? O dedinho da boneca aqui, que a gente fez aqueles 3 pontos altos fechados juntos. Você vai alinhar, dobrando assim, fazendo uma pontinha aqui alinhada com o dedão, tá vendo, ó? A dobra aqui tá alinhada com o dedão.
faz isso para os dois bracinhos, tá? Então, você faz uma dobrinha para que uma ponta dessa dobra fique alinhado aqui. Lembra que a gente não fechou, tá aberto aqui a borda, ok? Bom, esse é o primeiro trabalho a fazer. Encontrar aqui, né, deixar alinhado a borda com o dedão. Outro trabalho para fazer antes da gente juntar o braço na carreira de número 20, tá? Você vai fazer a mesma coisa aqui no corpinho. Você vai encontrar o centro aqui, ó, né? Vai encontrar as laterais, vai unir aqui as bordinhas para encontrar as laterais. Aqui é onde você vai colocar um bracinho e aqui é onde você vai colocar o outro bracinho, tá? Eu não vou fazer contagem de pontos com vocês, porque como essa última carreira, ela foi uma carreira de diminuições, eu não posso diminuir nenhum ponto, né? Eu não posso vir aqui e desmanchar. Eu teria que fazer uma outra carreira para ajustar os pontos com vocês, porque a gente tem diferença, né, de tensão na mão, de laçada, então pode ser, o meu parou aqui, o seu pode ter parado aqui, por causa dessa diferença nossa de tensão na mão e de aperto de ponto mesmo. Então, para que a gente não tenha esse tipo de problema, o que que a gente faz? Encontra o lado aqui, encontra o lado aqui. É esse lugar onde a gente vai unir os braços, tá? Então, veja, ó, vai ficar alinhado com a perninha, tá? Não tem segredo, né? Não precisa ser uma contagem de pontos tão exatinha, porque não tem segredo, tá vendo? É só alinhar com a perninha. E como que a gente vai fazer essa união? Percebe que ele está aberto, certo? Eu vou fazer a união desse braço com 4 pontos. Então, tem 4 pontos que eu vou crochetar junto com o corpinho. Então, eu tô aqui, ó. Vamos supor que eu esteja aqui do lado do corpinho, tá? Eu não estou ainda, mas é só um exemplo, tá bom? Não é dessa forma, neste local, é só um exemplo mesmo para demonstrar. Eu vou, olha, tocar minha laçada aqui no corpinho, certo? Eu vou entrar no bracinho, ó, de um lado, vou vazar para o outro, vou entrar no corpinho e vou passar a linha por esses 3 pontos e fechar o ponto baixo, tá? Percebe que eu tô pegando, ó, 3 pontos, 2 dos braços, tá? A da frente, a laçada na frente do bracinho, a laçada atrás e a laçada do corpinho. Passo a linha para esses 3 pontos e fecho o ponto baixo. E a gente vai fazer isso em 4 pontos aqui do bracinho. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 pontos do bracinho fechados juntos com o corpinho, ok? E só para ficar um pouco mais claro, um pouco mais explicado, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa carreira de número 20, ela não vai mudar a quantidade de pontos de base. Eu vou continuar com 30 pontos. A única diferença é que eu vou fazer 4 pontos aqui junto e 4 pontos aqui junto, mas não tem aumentos e nem diminuições. Eu vou fazer os pontos baixos, no meu caso aqui, até chegar na lateral, para juntar o bracinho, e na hora de juntar o bracinho, eu volto com vocês, tá? Assim, não tem o porquê eu contar pontos, porque é super simples, realmente, não vai mudar absolutamente nada, a não ser você anexar aqui, né, crochetar junto o bracinho, tá bom? Então, essa parte eu faço com vocês para não ficar nenhuma dúvida de como fazer esse fechamento. Então, vamos lá, olha, fiz pontinhos até chegar aqui na lateral do corpo e agora chegou a hora de fazer com o bracinho junto, de juntar o bracinho nessa peça. Percebe que a ponta do pé tá virada pra mim, eu estou aqui, então eu vou também colocar o dedãozinho virado pra mim, tá? Então, o dedão tem que ficar alinhado com a ponta do pé, não ficaria muito legal de colocar assim invertido. Aqui, ficaria meio estranho, né? Aqui, olha, é o momento de união. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a minha linha aqui no primeiro pontinho, vou vazar ela lá pro outro lado, na outra borda, veja, tá vendo? Eu atravessei o bracinho. E agora, eu vou entrar no próximo ponto disponível aqui do corpinho. Entrei no ponto, vou puxar a linha pelo corpo e pelas 2 alcinhas do braço. Ó, e vou fechar o ponto baixo, tá?
O meu ficou um pouquinho largo aqui, mas se você puder deixar bem justinho, ó, eu vou ajustar mais e vou fazer certinho, tá? Não só demonstrando, né? Eu vou fazer o real mesmo. Ó, tá bem puxadinho, bem justo, tá vendo? Ó, fechei o ponto. Meu primeiro ponto, fechando o bracinho. Vou fazer o segundo. A minha posição aqui fica difícil de enxergar do outro lado. Bom, aí enchi. Aqui, vou entrar no próximo ponto disponível do corpinho. Puxo pelas duas pontas, ó, fechei o segundo ponto. E vou fazer isso por 4 pontos aqui. Já fiz 2, vou fazer mais 2. Depois eu faço pontos baixos no corpinho até chegar do outro lado e faz o mesmo processo. Alinha o dedo com a ponta do pé e crocheta os 4 pontos juntos. E aí estão os bracinhos unidos ao corpinho. Percebe que não muda absolutamente nada na quantidade, né? A gente só crocheta junto os bracinhos. O porquê que eu peço para que você deixe aqui as 3 últimas carreiras livres é porque se você enche, o braço vai ficar levantado. Tá? Então, ele não fica alinhado ao corpinho, ele vai ficar levantado e não vai ficar muito legal, né? Vai ficar meio que de asa aberta aí. Então, por isso que eu peço para que você não encha as 3 últimas, tá? Se você, por acaso, percebe que o seu tá levantadinho, ainda dá tempo. Desmancha, tira um pouquinho de enchimento para ele ficar alinhado, tá bom? Com o corpinho, ó, tá vendo? Ele fica junto aqui no corpinho. Se você colocar enchimento, ele vai ficar aqui aberto, tá? Então, ainda dá tempo de corrigir caso você tenha colocado muito enchimento aí nos bracinhos. Então, bracinhos unidos. Agora, vamos terminar o restante deste colo, deste pescocinho aqui. Então, agora, a próxima carreira que a gente vai fazer é a de número 21. A de número 20 foi a de união dos braços aqui, que foi de 30 pontos, crochetando os braços juntos, certo? Então, eu tenho 30 pontos de base. A carreira de número 21, você vai fazer 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. No final da volta, você terá aqui 24 pontos de base. Então, carreira de número 21, faça 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta, para ficar com 24 pontos de base. E aqui está a carreira de número 21 finalizada. Eu tenho 24 pontos de base neste momento. Vá colocando enchimento, vá deixando esse corpinho bem firme, tá? Ó, aqui tá bem firminho, tá bom? Porque vai fazer parte da sustentação da cabeça também, a gente ter um corpo bem firme. Vamos para a carreira de número 22. E você fará 2 pontos e uma diminuição, tá? Então, carreira de número 22, 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta. E no final, você vai ficar aqui com 18 pontos de base, ok? Então, estamos com essa circunferência, vamos diminuir mais um pouquinho. Carreira de número 22, lembra aí que são 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui temos a carreira de número 22 finalizada com 18 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Vamos agora fazer carreiras retas, carreiras de ponto sobre ponto. Não tem alteração na quantidade de pontos. Então, cada carreira que vamos fazer agora terá 18 pontos. Lembrando que você precisa ir colocando enchimento à medida que você vai subindo, porque a gente precisa ter, ó, tá vendo? O meu tá falho aqui já, ó, precisa colocar enchimento. Tá aqui o meu enchimento tá aqui. Então, eu preciso colocar enchimento para deixar esse corpinho bem firme, porque vai ser necessário para a sustentação da cabecinha, beleza? À medida que você for subindo, vá colocando enchimento, só deixa essa parte aqui de cima livre para que você possa trabalhar com tranquilidade. Vamos lá, vamos fazer carreiras retas, serão 12 carreiras de 18 pontos baixos. Então, a gente vai fazer aqui um pescoço, um pescoço um pouco mais comprido para que a gente encaixe na cabeça, né? É parecido com aquele brinquedo, aquele biboquê, né? Que a gente faz assim e encaixa o pino na bolinha. Então, vai ser muito parecido com isso. Aqui,
vamos fazer, então, 12 carreiras. Então, vou fazer da 23 até a 34, 12 carreiras de 18 pontos baixos, ponto sobre ponto, beleza? Vou fazer os meus aqui, importantíssimo, vou lembrar novamente, enchimento. Precisa estar bem cheio o corpinho e essa parte que a gente vai subir, beleza? Vamos lá, então, 12 carreiras de 18 pontos baixos, eu já retorno com você. E aqui eu tenho as 12 carreiras de 18 pontos. Então, essa última carreira que eu tenho aqui é a de número 34. Vamos fazer a carreira de número 35 e ela será de 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. No final da carreira de número 35, você terá aqui 12 pontos de base. Então, vamos lá, carreira 35, 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes na volta. E aqui está a carreira de número 35 finalizada. Coloque o enchimento que falta, porque agora a gente vai fazer uma carreira só de diminuições e serão 6 diminuições no total, tá? Então, eu tenho aqui 12 pontos, eu vou fazer 6 diminuições. É importante que agora que você tem este espacinho aqui um pouco mais largo, que você complete com o enchimento faltante, ok? Então, vamos lá. Carreira de número 36, faça 6 diminuições. E aqui está a carreira de número 36 pronta, eu fiz 6 diminuições, olha, cortei o fio, vou puxar aqui, colocar na agulha de tapeceiro e fazer o arremate, tá? Eu vou fazer o arremate com aquele anel invertido, então, para isso, eu vou usar as alcinhas que ficaram aqui, as alcinhas de fora, não remanescentes, né? As de fora da carreira anterior, ó, vou passando por cada uma delas. Chegando no final, vamos lá, 3, 4, 5 e a última alcinha aqui, 6. Então, eu dou uma puxada de leve para fechar este círculo, trago por dentro do círculo, tá vendo? E coloquei minha agulha por dentro, bem no centro deste círculo, saio num ponto qualquer e faço 1 ou 2 nozinhos para firmar essa costura. E tá finalizado o corpinho.